Então vamos lá? Bom, a gente vai falar hoje de Estreito de Hormuz, é um tema sensível para mim, porque eu tô aqui agora em Dubai, eu tô numa viagem que eu fiz uma conexão para ir para a China, e a gente tem algumas informações bem importantes que eu não quis deixar para chegar na China para gravar, porque eu acredito que tem uma certa vulnerabilidade que eu vi poucas pessoas conversando, né? O agro brasileiro, ele depende pra caramba do Estreito de Hormuz e ninguém no Brasil tá falando sobre isso. Isso pode impactar severamente a nossa economia e afetar profundamente as eleições e os investimentos no Brasil ao longo desse ano, que estão indo relativamente bem, né? A primeira coisa que a gente precisa entender são esses dados aqui, isso vai te ajudar a compreender o tamanho do problema. Se você analisar, 27% de todo o PIB do Brasil, ele tem algum tipo de contribuição do agronegócio, ou seja, quando a gente diz que o agro é top, o agro é tudo, a gente não está falando simplesmente da alimentação dos brasileiros, a gente também está falando da composição do nosso produto interno bruto, né? Daquilo que move a nossa economia. E se você fala que é 27%, tem a ver, tem uma contribuição do agronegócio de forma direta, você tem que lembrar que quando as pessoas ganham dinheiro no agronegócio, elas gastam dinheiro em outros produtos. Então, se esse 27% ele reduz, ele pode acabar desencadeando algum tipo de crise muito severa. E 48% de todas as exportações do Brasil estão relacionadas no agro. Quando é assim, você lembra que isso está mantendo a nossa balança comercial, ou seja, aquilo que a gente exporta menos aquilo que a gente importa vai gerar para a gente um superávit na balança comercial, gerar esse bônusinho ali que a gente tem. Se não tiver mais esse negócio ali, o que vai acontecer com o nosso dólar? Porque quando alguém tem que comprar reais, né, para poder importar os nossos produtos, essa pessoa está contribuindo para que nossa balança comercial ela fique positiva. Com a China, com os Estados Unidos, com todos esses lugares. Se a gente não tem isso, a gente teria um aumento no preço do câmbio. Agora lembra, seu celular foi fabricado onde? No Brasil? As coisas todas que você consome, tudo isso foi, né, fabricado fora, ou tudo isso vem de importação, o trigo, todas essas coisas, né? Então é muito importante que você compreenda esse cenário quando a gente está falando o que significa a exportação, porque muita gente fala, é só menos dinheiro para o agro, né? Então a galera que simplifica as coisas assim, como se os caras do agronegócio eles fossem de outro planeta, que nada disso impacta a nossa vida. Não é assim que funciona. E a gente tem 74 milhões de empregos diretos ou indiretos aqui que acabam entrando no setor. Por quê? Você tem que lembrar, Raul, não é muito isso? Não, mas você tem que lembrar que é o seguinte, o cara que plantou soja aqui, do nada ele vai precisar levar essa soja para outro lugar, ou vai levar para um processamento de um óleo de soja, ou alguma coisa. Todas essas indústrias estão relacionadas de alguma forma ao agro, né? Não só a produção de alimentos, mas a produção daquilo que a gente vai exportar, ou alguma coisa envolvendo látex, tudo isso que a gente muitas vezes nem pensa que é agronegócio, é agronegócio. E a gente tem também um consumo aqui, e aí o dado é mais complicado, que são 49 milhões de toneladas é o consumo de fertilizante do ano de 2025, né? Uma alta de 7,7% comparado com 2024. Então, o agronegócio, ele é a espinha dorsal da economia brasileira. O agronegócio brasileiro alimenta 1 bilhão de pessoas ou mais, é no mínimo, estou falando o menor número possível. Hoje em dia, já se acredita que é muito mais de pessoas no mundo, e isso tudo está em risco. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Aqui que vem o verdadeiro problema. Quando a gente está falando de fertilizante, a gente quer dizer que para garantir essa produção, essa espinha dorsal funcionando, o agronegócio é totalmente dependente de fertilizar o solo mesmo, de preparar o solo para o plantio, de diversos tipos de coisas. Você não tem, tipo assim, não é só a coisa que a gente aprende na escola, né? Você joga a sementinha no chão e ela nasce. Hoje em dia a gente depende de alguns produtos. Nitrogênio, né? 80% do nitrogênio do Brasil ele é importado. E 30% é importado de quem? Do Irã. Então, esse é um ponto. 96% do potássio, ele é importado também da Rússia e da Bielorrússia. A gente já estava tendo problema com essa cadeia de produção por conta do conflito da Rússia com a Ucrânia. 45% do fósforo é importado também do Marrocos via o Estreito de Hormuz. No geral, então, o Brasil ele tem uma dependência gigantesca por erros históricos de diversos governos. Isso aqui não veio do dia para a noite, não veio do governo Lula, não veio do governo Bolsonaro, veio de uma estratégia do Brasil, né, de focar somente na produção, acreditando no multilateralismo, que o mundo ia permanecer para sempre em paz. 85% de tudo que a gente usa como fertilizante é produto importado e somente 15% é fabricado no Brasil. O que significa isso na prática, né? O Brasil, ele não tem fertilizante. Raul, tem alguma coisa que falta para a gente produzir fertilizante no Brasil? Algum tipo de pedra, algum tipo de petróleo? Não, faltou estratégia, né? A gente teve um conjunto de empresas que sofreram com tarifas extremamente altas, com falta de mão de obra qualificada, com falta de profissionais mesmo para contratar, com um custo altíssimo de implantação industrial, com um custo alto de importação de maquinário, e tudo isso culminou para que a gente montasse essa dependência lá de fora. Não é que é um acidente, é que quando a gente vai olhar para a história do Brasil e como o Brasil foi organizado,
organizado, os nossos governantes queriam que essa dependência existia. Foi muita gente que recebeu muito dinheiro para que nada acontecesse. E agora a gente coloca em risco, então, todo o agronegócio do Brasil. Isso é questão política? Isso depende de agora ser de esquerda ou de direita, né? Se faltar fertilizante no Brasil, tem alguém que consiga resolver isso em 6 meses? Fábricas que precisam de muito tempo para se desenvolver. A nossa indústria é completamente sucateada. Aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né, que essa coisa de depender simplesmente do agronegócio e colocar tudo nas costas do agronegócio, que ela é problemática, é nesse tipo de coisa. Porque quando você tem um problema que falha de importar uma colheitadeira, alguma coisa que o Brasil também não produz, né, em larga escala, esse tipo de coisa demora mais tempo para dar problema. Quanto tempo dura uma colheitadeira? Agora, quanto tempo a gente fica sem fertilizante? Será que a gente consegue garantir a safra desse ano? Né? Essas são as perguntas que estão na cabeça de todo mundo agora e que ela não tem uma resposta específica. Muito provavelmente a resposta é não. Ninguém tem armazenado esses fertilizantes. Quando a gente fala de petróleo, muitos países armazenam petróleo. Quando a gente fala de vários outros produtos, né, muitos países armazenam. Agora, quando a gente está falando de fertilizante especificamente, o Brasil não tem uma boa capacidade de estocagem disso aqui. Deve ter produtor que tem cara que é mais organizado, tem cara que é menos organizado, mas como estratégia de país, a gente não tem de onde tirar esse fertilizante de uma hora para outra. Ou seja, a gente depende da solução do Estreito de Hormuz nesse momento. O que pode ser mais complicado? Existe uma tese de que, na verdade, esse ataque ao Estreito de Hormuz, ele pode ter sido feito em partes, não totalmente, né, por conta do Brasil. E esse é um ponto que algumas pessoas não conseguiram compreender da estratégia dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos colocou um gargalo no petróleo da Venezuela aqui, para que a Venezuela não pudesse mais exportar petróleo, ok? Isso resolveu, a Venezuela não vai exportar petróleo. Colocou um gargalo no Irã, que também não vai conseguir mais exportar petróleo. E, ao mesmo tempo, tem um efeito. Quem é nosso maior importador de soja? A China. A China é nosso maior importador de soja, ela utiliza isso para dar ração para animais e para produzir alimentos ali. Então, a China enfrenta a inflação quando o Brasil não pode mandar soja para lá. Raul, mas isso aqui não é um pouco de teoria da conspiração? É um pouco, mas a gente precisa refletir algumas coisas. Não existe prova nenhuma, só uma reflexão. Os Estados Unidos, a China se recusou a comprar soja de lá. Então, os Estados Unidos perdeu esse mercado muito recentemente, porque quando os Estados Unidos aplicou as tarifas, a China falou, beleza, eu não vou mais comprar soja de vocês, é o nosso maior concorrente na produção de soja. E aí esse ataque aconteceu. E esse ataque impede a produção de soja do Brasil de ser do tamanho que ela era anteriormente, né? Então, a China passaria a precisar de outras fontes de soja nesse momento, que não o Brasil, se a gente não conseguir efetuar essa produção, né? E é por isso que a China começou a falar, olha, não vou respeitar essa regra específica, a gente vai passar as coisas aqui. E o Irã, que é nosso parceiro, via BRICS ali, que agora faz parte, foi incluído ali. E aí você começa a entender aquela geografia global. Nossa, mas o Irã foi incluído no BRICS e todo mundo teve várias questões ali com o Irã ter sido incluído no BRICS, né? Então ficou falando, que coisa sem sentido. Olha o tipo de gente que o Brasil tá andando. E aí nesse momento a gente começa a entender que, na verdade, aparentemente a gente já estava andando muito antes, né? Já era uma galera que vende produto aqui pra gente. Isso é para você entender o tanto que não dá para resumir a geopolítica internacional nesse tipo de coisa. De, o Donald Trump tá certo, o Xi Jinping tá certo, o Irã tá errado, o Brasil tá errado, porque aqui você tem um jogo muito mais complexo, porque a gente vai falar agora como é que você pode se beneficiar disso nos investimentos, né? E como que você pode alocar independente desse cenário, mas eu só quis explicar aqui para vocês, porque esse é um risco realmente estranho, né? E ele é um risco silencioso. Eu não sei nem se esse vídeo vai dar certo também. É complicado, mas é porque eu acho que as pessoas não entendem o risco que a gente está vivendo no mundo nesse momento, né? A desestabilização que a gente está da economia. Quando você vai olhar, então, as nossas importações, né, de fertilizantes, a gente tinha 24% vindo da Rússia ali, que está com risco altíssimo, porque você tem sanções ocidentais, está expulsa do sistema SWIFT, não pode negociar, tem a guerra com a Ucrânia, né? Então é potássio e ureia ali que não tem de onde vir. O Canadá, ele vai continuar mantendo aqui como alternativa do bloco russo, né? A gente tem um risco baixo, não imagino nada de problema ali no Canadá, não acho que o Trump vai criar problema com o Canadá nesse momento, nem a China. A gente tem a Bielorrússia, que está complicada também, né? 11% tem sanção dos Estados Unidos e da União Europeia, 60% do potássio ali vai vir da Rússia e da Bielorrússia, então uma situação complicada. 8% vem do Irã, 30% de toda a ureia brasileira, que é indispensável para várias coisas, então a gente está num risco crítico. E o Marrocos, 9% das nossas importações assim. Então o cenário é meio complicado, não é que vai dar pau de uma vez, não é que não vamos conseguir produzir nada, lembra disso, né? Os preços aumentam, o custo a gente tem que repassar, a gente está com uma coisa meio complicada, que você tem que lembrar que é o dólar caindo, o produtor ele ia ganhar menos na venda já, lembra que ele plantou e importou insumos a certo valor, e agora na hora de exportar o dólar caiu. Você pensa, o dólar cair é bom, mas olha o tanto que é complicado, porque agora na hora de vender, que ele precisaria vender um pouco mais caro porque a crise está afetando, tá um pouco mais barato. Então se a conta estava fechando, ela pode ter deixado de fechar agora. E isso tudo vai complicando, né? E aí quando a gente está falando aqui para que serve, né? O nitrogênio é muito utilizado, por exemplo, para o crescimento das folhas e tal,
geral. O fósforo é utilizado para o desenvolvimento das raízes e dos frutos, quando a gente está falando raiz, batata, cenoura, essas coisas todas. Então vem fosfato de rocha, né? O Marrocos fornece via Atlântico ali. E o potássio 96 é importado aqui, né? E depende da qualidade dos frutos e também a resistência das doenças. É insubstituível na soja e na cana, que é o que a gente utiliza para substituir o combustível também. Lembra que o Brasil acrescenta um pouco de etanol, que vem uma parte da cana, uma parte do milho, mas uma parte da cana. Na hora que a gente vai enriquecer, não, né? Mas empobrecer a nossa gasolina ali, mas que barateia o preço e que acaba que o Brasil tem uma proteção por conta do mercado flex ali, né? Acaba que a gente, quando a gasolina aumenta, a gente tem um outro produto. Então, uma vantagem muito importante do Brasil, sei que todo mundo reclama, né? Mas é uma vantagem muito importante do Brasil de não depender somente de gasolina. Então, o que a gente teve, por exemplo, um país que também tem essas coisas, né? O que a gente teve ali em comparação com a Índia e com o Brasil, né? O que a Índia fez quando ela descobriu que isso ia dar problema? A Índia antecipou as importações de fertilizantes assim que o conflito começou, então na hora, diversificou as rotas, né? Em compras da Rússia e do Marrocos pelo Cabo de Boa Esperança. Ela aumentou a produção interna de ureia em 23%, adquiriu muito gás, né? Em março de 2023, eles estão com estoque recorde agora de ureia, DAP e NPK, que é o potássio. E a Índia não deve sofrer nessa safra agora. Agora o Brasil está sem reserva estratégica de fertilizante, 85% dessa dependência de importação. O Plano Nacional de Fertilizantes foi lançado em 2022, depois da alta gigantesca de preço, mas o avanço é muito pequeno até 2026 agora, então rolou. O governo já reconhece um elevado risco de desabastecimento, né? E outros países cortaram impostos de importação para atrair o estoque. Momentaneamente, o Brasil ainda não fez isso. Então, o Brasil ele está atrasado. 3 dias atrás, agora o Brasil acabou de aprovar a zeragem de imposto, já muito atrasado, né, em relação ao que dava para a gente fazer. Então, a gente deve ter aqui um impacto principalmente na laranja, né, no café, no algodão, na cana-de-açúcar, no milho e principalmente na soja aqui, que são mercados muito importantes para o Brasil. A soja sendo o mercado mais crítico e o que mais gera um superávit na balança comercial. E quando a gente vai olhar o que a gente produz aqui, né, você tem o potássio de Altazes no Amazonas, está em desenvolvimento, tem uma reserva de 1,8 bi de toneladas, tem um potencial para atender 30% da demanda, mas só tem a produção prevista para 2028. O fosfato de Tapira e Catalão, e está em operação, cobre 55% do fosfato consumido no Brasil. A Mosaic e a Vale Fertilizantes operam aí, né, principal alternativa ao Golfo aí no curtíssimo prazo, então essas empresas até vão se beneficiar. A Biofertilizantes da Embrapa está em projeto piloto também, ainda não consegue atender muita coisa, tem uma escala comercial bem limitada, começou agora em 2026, e a reserva estratégica aí, a FEF está sem legislação aprovada, né? A Índia e os Estados Unidos têm reservas estratégicas, o Brasil enfrenta aí uma crise em 2026, ainda não tem essa reserva, que seria o estoque, né? A reserva estratégica desse tipo de material o Brasil não tem. Então o que a gente pode ter aqui no cenário futuro, né? Se o Hormuz reabrir de 60 a 90 dias a partir de agora, o Brasil redireciona via Canadá e Marrocos, né? Então vai ficar tudo certo, dá ok. A safra de 2026 e 2027, ela vai ter uma queda na margem, mas não afeta muita coisa, a ureia se estabiliza e a PNF vai ganhar uma urgência política. Lógico que todos os deputados vão querer falar sobre isso agora, a gente deve aprovar o plano agora. Deveria ter aprovado lá em 2022, na hora que teve aquele pico, mas deixou de ser urgência. O Brasil funciona assim, né? Saiu do radar de problema, espera a próxima eleição. Agora estamos na próxima eleição, deve ter algum tipo de solução. Agora, se o Hormuz permanecer restrito aí por 4 a 5 meses, a ureia pode ir para mais de $700 a tonelada, a produtividade de soja pode cair de 15% a 25%, o PIB do agro recua, levando diretamente o Brasil inteiro a recuar no PIB, né? E impacto direto no câmbio, inflação de alimentos, a gente vai começar a pagar muito mais caros nas coisas. O Brasil deve pedir emergência diplomática aí e oferecer isenção de impostos, né, nos fertilizantes aí para todo mundo importar. O cenário otimista. Bom, essa crise pode acelerar a aprovação do FEF, a reserva estratégica de 90 dias. A Altazes pode receber a licença ambiental o mais rápido possível, considerando a emergência. Os biofertilizantes podem ganhar escala rápida, com o governo brasileiro ofertando dinheiro, igual fizeram com o IA agora, mas numa escala muito maior. E o Brasil acaba ficando mais forte com a crise. Se a gente souber o que fazer agora, pode ser que a gente deixe de ter essa dependência, né? E esse mercado passar a ser interno. Então pode acontecer isso. Agora, é entender o que vai acontecer. Nesse cenário, o Brasil quebra, o Brasil deixa de existir, né? Eu vi algumas pessoas lá no exterior falando que o Brasil vai deixar de existir, etc. Não, pessoal, as cadeias de composição do Brasil, elas conseguem se recompor em determinado período de tempo. A gente não está num risco sistêmico, tanto é que você vai encontrar investidores do planeta todo, cara, investidores de Dubai, investidores dos Estados Unidos, investidor da China, todo mundo alocando dinheiro no Brasil exatamente pelo Brasil não estar envolvido diretamente no conflito. E outro ponto é, os Estados Unidos têm interesse estratégico no Brasil continuar operando, em vários outros pontos, não nesse específico, mas em vários outros pontos tem interesse
estratégia, tanto é que as tarifas impactaram o PIB americano. Então, nesse cenário, quando eles testaram, né, colocar imposto sobre suco de laranja, etc., isso é a mesma coisa. Se eles mantiverem o Estreito de Hormuz fechado, eles vão colher o aumento do produto lá. E a China, mais do que nunca, tem interesse em manter isso aqui funcionando. O Irã e o Oriente Médio, de modo geral, tem interesse gigantesco porque a gente alimenta boa parte da população deles com carne. Então, quando a gente está falando de carne halal, né, que é o abate de carne pelos preceitos da religião deles ali, você tem o Brasil como um dos principais fornecedores, né? E de carne kosher também. Em Israel ali, a gente é um dos principais fornecedores. Ou seja, a gente alimenta essas bocas todas. De forma que não é muito estratégico para o mundo pressões prolongadas sobre o Brasil. Uma pressão de 90 dias, uma pressão de 6 meses, ela é normal. Ela pode abrir uma janela para você que é investidor fazer uma alocação inteligente. Não é sempre que você tem uma janela para comprar as empresas brasileiras baratas. Se sacudir, se der um balança-caixão, aproveita, faz suas alocações, entenda como o Brasil é estratégico nesse momento. Muito mais seguro que várias dessas potências, é o que todo mundo já percebeu, é aquele lugar que não tem histórico de conflito. Tomara que a gente permaneça sem ter esse histórico de conflito, sem ir para esse lugar, né, de entrar em confusão que não é nossa, um país completamente diplomático, dizendo, gente, a gente só quer plantar nossas coisinhas aqui, não vamos mexer com isso não. Se o Brasil seguir essa estratégia e compor a cadeia de produção, se os políticos forem espertos, que é pedir demais, a gente teria um Brasil extremamente mais forte e ainda mais viável como investimento, que diminui nosso risco sistêmico. Então a gente pode aproveitar essa janela para se tornar um país mais viável e se der uma bagunçada, a gente tem uma queda no PIB, ela é momentânea. O Estreito de Hormuz, ele não pode permanecer fechado. Ele pode permanecer fechado por um período específico de tempo, isso tem que reabrir. De um lado, a gente ganha dinheiro com Petrobras. De um lado, a gente ganha dinheiro com o nosso petróleo ficando mais caro. A gente ganha dinheiro com nossas commodities que as pessoas precisam ficando mais caras. De outro, a gente perde a oportunidade, né, de importar insumos um pouco mais baratos, etc. Tem motivo para pânico? Não, né? Estamos num dos melhores momentos da história para quem sabe o que está fazendo e para quem sabe como investir. Não é para amador, tem que saber como se alocar. Tem que sim que nesse momento ter participação em mercado americano, chinês, mercado europeu, participação em mercado japonês. Tem ações boas que vão ficar descontadas em todos os lugares do mundo, empresas de guerra, tudo isso. Dá para você entender. Se você souber o que está fazendo, souber aproveitar a maior taxa de juros do planeta Terra que está aqui e na Turquia, eventualmente, você vai ganhar dinheiro. Se você quiser ajuda para fazer isso, o vídeo até aqui foi legal. Mas quer passar para o próximo nível? Quer chegar lá de maneira eficiente? Alvp.com.br. Você vai vir aqui nesse botão, faça sua análise de perfil, preencher esse questionário. Né? E, lembrando, tem que ganhar mais de R$ 4.500 por mês para preencher esse questionário, não é para todo mundo. E se você entrar, eu posso te garantir o seguinte, Raul, entrei, né, não aprendi a investir. Pô, fiz lá todas as aulas, você me prometeu que ia ser legal, fiz as aulas de geopolítica, tem módulo para tudo quanto é coisa, não funcionou para mim. Lembra que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar aí a UVP no Jus Brasil, reclame aqui tudo quanto é lugar, você vai perceber o óbvio, né? A UVP não tem ninguém dizendo, olha, não é verdade que o Raul não devolve o dinheiro se você não ficar satisfeito. Por quê? Porque esse compromisso a gente mantém há mais de 7 anos, 6 anos que eu estou exagerando um ano. Quase 6 anos, quase 6 anos na verdade, é 5 anos e um pedaço. Não, é 6 anos, 6 quase 7, é quase 7, é quase 7 anos aqui no canal, a gente está indo para esse compromisso e é isso, né? E mais compromissado que isso estou eu, né? Parei aqui no meio do aeroporto, tô com um bando de doido aqui dentro do meu quarto, tava aqui lá embaixo, tem 2 dormindo, 3 capotados para gravar esse vídeo para vocês, no compromisso de não deixar vocês sem esse conteúdo aí. Manda um abraço aí pra galera, são aqui investidores, a gente tá indo aí, todo mundo para a China. Só que aí teve que passar aqui por Dubai. Ah, não ficou com medo de passar em Dubai? Olha, o maior medo que eu fiquei foi quando eu pedi o chopp e a moça me falou que era 500 ml, porque eu lembrei, pô, tem vídeo para gravar e 500 ml. Tomei 2 litros d'água e chopp eu não vou contar quantos, porque tem coisa que não se expõe, né, para todo mundo assim. Você nunca deve perguntar para um homem, né, quanto que ele bebe, nem para uma mulher quanto que ela pesa. Questão de educação. Beijo para vocês. Deixa eu tomar um ali, ó. Tamo junto. Aí, ó. Agora sim, beijo pra vocês. Beijo pra vocês.